Bom, vamos lá. Vamos conversando aqui, e aí quem for chegando, a gente retoma alguns pontos depois, vai batendo um papo. Então, primeiro eu queria apresentar, né, a equipe Papo Educador, quem somos, né? Nós trabalhamos com educação e consultoria, né, em educação, e nós estamos promovendo alguns encontros, tipo bate-papo, para conseguir, conversar com o pessoal, compartilhar conhecimento. Nós temos outros projetos também, como o Papo de Quinta, que a gente tem feito papo com profissionais de diversas áreas e postado toda quinta de manhã, 10 horas, no YouTube, no nosso canal. E no Facebook também, né? Tem nossa página que sempre tem postagens mais curtas no Instagram também, a nossa página onde a gente divulga cursos. Então, conheçam, né? Acompanhem, compartilhem, estejam conosco aí também para sugestões e tudo mais. Então, eu sou a Bruna, né? Uma das sócias do Papo Educador. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho desse estudo em casa em época de pandemia, bater um papo, não só eu falar, mas para a gente trocar aqui algumas informações, experiências e impressões, né, do que a gente está vivendo no momento. Eu tenho experiência, eu sou da rede pública fazem 10 anos. No momento, além de estar no Papo Educador, eu também coordeno um polo universitário, né, de ensino à distância. E então eu sei, assim, o que está acontecendo, sendo mãe, sendo profissional, sendo professora no universitário, estando em contato com o ensino básico também, pelo nosso trabalho, e não está fácil, né. Então, assim, eu fiz uma pauta aqui, tentei não me alongar muito para dar tempo da gente conversar. E um dos primeiros pontos, assim, né, que hoje fazem exatamente 3 meses que nós estamos oficialmente em isolamento social, né. Então, na verdade, nem eu tinha ideia, particularmente, de que seria tão longo, assim, eu achava que era uma coisa que ia durar um mês e um pouquinho, achei que não fosse nem existir tanto da gente da educação, achei que fosse ser uma pausa curta. E 3 meses é muito tempo mesmo. E nós tivemos que passar por o mundo, né, passando por essa adaptação, do home office, da gente não se deslocar, da gente pensar para ir até o mercado, né, eu vou, não vou, o horário, os riscos, né, a gente não está tendo acesso ao lazer fora de casa, que a gente tinha o hábito, à cultura, a visitar parentes e amigos, reuniões, né. Então nós estamos aí num isolamento social e para as crianças, na parte da educação, não é fácil também, né. Se para a gente não é fácil se adaptar ao trabalho, né, nós que somos adultos, imagina para as crianças, né, que foram tirado dessa riqueza que é o convívio social da escola, né. Tem coisas que só a escola vai oferecer, essa interação, o social, né, a brincadeira, o poder correr, o poder brincar na companhia, né, as interações, só a escola pode oferecer. Então, para a gente entender primeiro o papel da escola, né, por que a gente nessa hora sente tanta falta da escola, né, o que a escola desenvolve nos nossos filhos, seja nos filhos, nos alunos, nos nossos sobrinhos, né, nos nossos pacientes, né, para quem é terapeuta, o que isso desenvolve, né, o que a escola desenvolve, né, que é tão importante assim, que nesse momento a gente está sentindo muito, além da falta do docente, né, do professor e da criança estar ali na escola com uma responsabilidade de uma outra instituição que não é a família. Quais são as competências aí, segundo a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela dá a base para tudo que vai ser trabalhado nas escolas do Brasil, tem as competências ali listadas para dar a partir dali, né,
serem desenvolvidos conteúdos e os currículos nos respectivos estados e cidades. Então, eu fiz a listinha aqui das 10 competências, né, que são trabalhadas, as competências gerais que são trabalhadas no ensino básico, né? Vou usar minha colinha aqui, porque são 10, eu não lembraria o nome de todas, tá? Então, as competências que temos, se vocês quiserem me interromper, é só levantar a mãozinha aí, faz um sinal e a gente já interage, não precisa esperar o final não, tá? Então, quais são as competências, né? Competência para desenvolver o conhecimento, né? Como é que eu compreendo o mundo e como é que eu utilizo isso na minha vida, né? Sobre o meio social, né? Sobre o coletivo. Outra competência aí de responsabilidade é da escola. E quando eu falo escola, não somente escola, depois vocês vão entender o contexto do que eu vou trazer. O pensamento crítico, né? Então, eu conheço o científico na escola, né? O pensamento científico, eu conheço o pensamento crítico, eu tenho contato com opiniões diferentes, né? Com diferentes linhas de textos, né? Do que eu concordo, do que eu não concordo, do que eu não aprecio. Outra competência, né? O senso estético, né? De eu apreciar artes nas suas diferentes manifestações, né? Artes plásticas, pintura, escultura, desenho, eu sentir a arte, eu conseguir essa interação através da arte. A comunicação, então as diversas formas de comunicação, né? A oralidade, a comunicação na escrita, por uma carta, por um desenho, com os colegas, com o próprio corpo. A argumentação, outra competência, né? Então, na escola é um momento que não somente na aula, mas em todo momento, como eu estou ali no coletivo com os meus amigos, vão ter sempre conflitos, sempre situações ali em que a gente tem tomadas de decisões. Então, ali dentro da escola é onde, com o docente, a gente consegue fazer a mediação disso, né? Não, mas por quê? O que aconteceu nessa situação? Qual decisão que precisa ser tomada, né? E aí a argumentação de ambos os lados envolvidos, por que tem que ser assim, não daquele jeito, o senso de justiça, tá? A sexta competência, né? Ela está ligada à cultura digital. Então, a cultura digital, não somente de você estar logado numa rede social, um jogo de estar por estar, mas você conseguir novas informações e novos conhecimentos através daquilo, e que sempre reflitam no seu cotidiano, nas suas atitudes como cidadã, né? Além de conseguir usar essas ferramentas na sua vida, né? Mas sempre de uma forma útil, né? Porque quando a gente pensa aí no mundo digital, a gente sempre pensa só no YouTube, Instagram, né? Twitter. Então, para além disso, ensinar as crianças a usar essas ferramentas digitais para além disso, para a aprendizagem delas. A autogestão. Então, a escola, ela traz aquele momento, sempre um momento de responsabilidade, o seu cuidado com o seu material, a sua responsabilidade com ali o seu aprendizado, né? Porque na escola a gente não está com a mãe do lado, a gente está com o professor mediando conhecimento. E isso exige, parece que não, mas a criança está ali, ela tem que encontrar um material, ela tem que se organizar para a próxima aula, ela tem que acompanhar o que o professor está falando. A nona, a empatia e cooperação, né? O respeito mútuo, né? O respeito à opinião do outro, o respeito que é ali na escola que vai haver essa interação maior, né? Em um período maior e que vai levar para a vida. E a décima, a autonomia, as tomadas de decisões que fortalecem o processo democrático. Essa é imprescindível para a vida da gente, né? Se vocês quiserem falar, Ana, Regina, Rogério, é um bate-papo hoje, tá aberto para vocês falarem comigo. Então, dentro de todas essas competências, depois que a gente
eu acho que é só a pontinha, né, de todo o papel tão importante que a instituição escola desenvolve. Dentro de tudo isso, né, eu pesquisei nesse atual cenário que estamos, eu pesquisei alguns dados para trazer para vocês que eu achei bem interessante, né? Que cresceu, por exemplo, na Amazon, o crescimento da venda de brinquedos e livros infantis cresceu 70%. Então, os pais estão tentando arranjar ferramentas aí para lidar e para desenvolver essas competências de um jeito mais intenso em casa agora, né? Então, tem a valorização do brincar, do ler, do estar junto. Outro dado que não é muito bom assim para a pandemia, né, em questão de números, que nós temos. Deixa eu pegar aqui direitinho para não falar coisa errada para vocês. Nós temos 45 milhões de alunos na rede pública de ensino, incluindo o ensino superior, né? 32,4 milhões desses alunos eles estão no ensino fundamental. E mais de 17% dos alunos de 9 aos 17 anos não têm acesso à internet, né? Não tem dispositivo ou não tem a rede, não tem nenhum dos dois. Então é uma época também para a gente pensar que é um privilégio, né? A gente já é um privilégio, por exemplo, o número de crianças matriculadas em escolas particulares, né? Que é mínimo, é 3,4 milhões só de crianças no Brasil. E você pensar isso, que de 32,4, né? Uma boa parte dessas crianças não tem acesso à internet, né? O que elas estão aprendendo em casa? Como é que está sendo o aprendizado? Né? É difícil, é triste que não tenham acesso ao que os professores estão preparando, que quando tiver o retorno da pandemia vai ter todo um trabalho docente para avaliar e reavaliar tudo que eles aprenderam ou não, para poder ter um novo ponto de continuidade, mas de alguma maneira eles não deixaram de aprender também novas competências, que essas interações também se dão em casa, né? A gente precisa valorizar que estar em casa, estar com os familiares, tem aprendizado também. Então a gente aprende o tempo todo. Quando a criança argumenta com a gente, que a gente conversa com a criança, né? Olha, você não pode, o não tem que ser porque não. Não, porque você tem horário, você tem que ter disciplina e tal. Então a gente já está trabalhando uma argumentação, os limites com a criança, do porquê não, e ela vai rebater com a gente senta, explica de novo. Daí a gente já está trabalhando competências. Aí eu separei também, queria comentar com vocês algumas coisas que precisa manter na rotina para que não haja tanto prejuízo e também não haja tanto desânimo, por exemplo, por parte das crianças em ter a aula online, né? A primeira dica que fica, o primeiro conselho que fica, é você tentar manter a sua rotina. Então, assim, estuda de manhã, acorda como se fosse deslocar. A criança toma o banho, ou então, né, faz a higiene pessoal e troca de roupa, né? Ou todos os especialistas que eu li, sejam da educação ou da psicologia, todos comentam da importância de manter a rotina, né? E de fazer essa troca de roupa, não fazer todas as suas tarefas de pijama e sem arrumar o cabelo, né? O como isso é importante para que você entenda psicologicamente e assim, o cognitivo entenda também que você vai começar a estudar, ou que até você vai começar a trabalhar naquele momento. Esse preparo, né? Bruna, Separar posso comentar uma coisa? para essa criança estudar, ter uma mesa separada, dar responsabilidades para ela, dela separar o próprio material, dela conseguir listar lá, né? Isso tudo que eu estou dizendo depende da idade. Se é uma criança um pouco menor, você vai dar tarefas menos complexas. Você vai junto carregar as coisas, ou você separa e pede para ela carregar, e ela coloca na mesinha que ela vai estudar.
né? Olha, separa o seu giz de cera, faz um copinho com o seu giz de cera, né? Já penteou o seu cabelo, deixa a mochilinha do lado da mesa, para que a criança também tenha responsabilidade e tenha autonomia em estar arrumando aquele ambiente, preparando aquele ambiente que ela vai estar estudando, né? Tem uma coisa assim que é a exigência normalmente dos pais, que a criança acha que a criança estudava das 13, né, às 17h30 ou às 18, que ela permaneça nesse período inteiro também estudando, conectada com o professor ou com a professora, né, ali sempre em atividade. E quando a gente está distante, quando não tem essa interação social presencial, isso tudo é um pouco mais entediante, né, gente? Mesmo para nós adultos, se a gente está num curso presencial, a gente tem uma parada para um café junto, que seria igual o recreio das crianças, nós conversaríamos, nos conheceríamos, a gente ia falar do nosso trabalho, ia conversar, olha, você viu o trânsito, viu a notícia? Então, nós teríamos interações maiores do que nós temos no online. Apesar de ter o chat, câmera aberta, e isso para a criança é muito mais difícil também. O meu filho o tempo todo, na aula online, ele tá se chacoalhando, ele tá chutando a cadeira da frente, ele tá batendo caderno, o microfone dele fica desligado, ele canta ao mesmo tempo que a professora fala. Aí eu falo, filho, tenta ficar, né, sem cantar e tal. Ele fala, mas eu não aguento mais ficar sentado, eu não quero mais. E ele canta e fala ao mesmo tempo. Então, essa ansiedade que as crianças estão, né? Essa ansiedade não é só nossa, de adultos, da gente querer sair, encontrar os nossos familiares e os nossos amigos no trabalho, é também das crianças, essa ansiedade. E aí, um psicólogo que é parceiro nosso, que outro dia fez um trabalho com a gente, ele falou da importância da escuta, né, da gente conseguir escutar o outro, da gente estar disponível para a escuta dessa criança, quais são as angústias dela, o que é que está difícil para ela, seja no estudo ou na rotina do dia a dia, né? Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente atropela e quer que conecte, faça a lição, que eles produzam, e precisa escutar a criança, né? O meu filho foi até tranquilo, assim, eu falei, você tá com saudade da escola? Ele falou, não, tô com saudade do shopping. Mas a gente sabe que no fundo tá sim, com saudade dos amigos, né? Às vezes eles esperam a professora desconectar da plataforma de ensino e eles ficam conversando, eles dançam em frente à câmera, eles fazem algumas coisas mais livres, assim, de interação. Mas sobre esse período a gente precisa ter uma certa compreensão, né, de exigir eles o dia inteiro em frente a uma câmera, conectados, escutando a professora falar. É bem complicado quando eles falam todos ao mesmo tempo, não é a mesma interação, não dá para brincar do mesmo jeito. Então, vamos ter paciência com as crianças, né, compreensão também com os professores, assim como quem é professor também precisa ter compreensão aí com os alunos, né, e com os pais, com a família, que é uma experiência nova para todos, né? Para o professor estar conectado nessa distância, né? Das crianças, dar conta de corrigir atividade, gravar vídeos, adaptar atividades, os pais terem que dar conta da conexão, do home office, da casa organizada, das tarefas do dia a dia. Tudo isso é bem cansativo para todos, né? Então, tenhamos compreensão, compaixão dos outros, né? De todos os envolvidos. E se tiver muito difícil, né? Como o meu filho, por exemplo, ele está no ensino fundamental, né? No 8º ano, tem disciplinas que eu não entendo mais. Peça ajuda a profissionais. Tem bastante profissional atendendo online, bastante professor particular que adaptou os serviços também, né? Terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, às vezes precisa de um apoio maior para que flua isso. E de repente a gente só percebe nesse momento de pandemia, quando a gente está mais próximo, está acompanhando mais de perto
esse processo de aprendizagem do nosso filho. Então precisa ver o ponto ali que, olha, eu não consigo ajudar o meu filho ou minha filha, eles estão com muita dificuldade e eu vou procurar uma ajuda profissional, né? São desafios, mas que, de repente, veio na pandemia, no meio de todo esse desafio, vem um olhar mais próximo para o caminhar do seu filho ou da sua filha, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho aí das experiências de estudo, como está sendo, alguma dúvida. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Conversassem um pouco comigo, que eu falei bastante. Nossa, uma luta aqui para entrar, viu? Tá me ouvindo? Vocês conseguem falar? Eu tô falando, você tá me Os ouvindo? microfones estão abertos. Não tô ouvindo, Adriana. Tá falando, Dri? Eu tô. Eu consigo te ouvir, Adriana. Consegue? Consigo. Acho que a Bruna não tá escutando a gente. Eu tentei falar também. É o fone que está ruim, tirei. Fala, Adri, de novo, desculpa. Tá conseguindo ouvir? Tô, agora tô. Não, eu tô falando que uma luta para eu entrar, mas consegui. É um pouco difícil, né? A gente se arrependeu de fazer. A gente usa sempre o Zoom, mas sempre na nossa conta do Zoom, sem estar conectada, sem estar direto com o Simpla. Aí, como a gente já tinha vinculado na inscrição, não dava. A gente também achou bem complexo, assim, até para a gente logar ele dá erro. Quando a gente vai logar isso, porque a gente tem o pacote do Zoom. Mas estamos Mas aí. deu certo. Mas deu certo. Conta aí, Dri, um pouquinho como que tá com seus bebês. Então, tá difícil, né? Tá difícil porque o que acontece? Na educação infantil, não dá muito para você ficar gravando vídeo, não dá para você manter as atividades que são iguais no SEI. É totalmente diferente. E aí eles reclamam muito, porque não é a mesma coisa. Né? Vou fazer uma roda de história, uma roda, vou cantar, alguma coisa do tipo. Eles não conseguem interagir pela internet. Eles não conseguem. As atividades. Eu tô gravando vídeo. Então, até as professoras, mas vídeo, você vai virar meme na internet. Eu falei, gente, é melhor, porque eles escutando a minha voz e eu conversando com eles pela tela, talvez fica melhor do que eu pegar uma atividade no YouTube e jogar lá. Eles não entendem, não é a mesma coisa. Eu prefiro vídeo por conta disso. Tá me ouvindo? Travou. Tô. E eu imagino o desafio, né? Que meus filhos já estão maiores, mas eu imagino o desafio dos pais, né? Os meus filhos, no início eu ficava muito mais próxima, desprendia de mais tempo para ajudar na conexão, na organização e tal. Então. Imagino os pais da criança, né? Na primeira infância, até 7 anos, os pais têm que estar ali bem acompanhando, conectado lado a lado, porque a criança também distrai muito mais rápido, dispersa, né? E não tem pode ser, autonomia de conectar sozinho, né? Não pode ser uma atividade muito longa, porque cansa, eles não têm paciência. É o que eu tinha comentado com você. Eles ficam ansiosos, eles começam a falar sobre outras coisas, eles começam a querer fazer outras coisas. Então tem que ser uma atividade muito rápida, né? Uma atividade que seja bem produtiva, porque se for uma coisa bem cansativa, eles não vão fazer. É muito ruim para a educação infantil. Nossa, é uma luta, viu?
Imagina, É uma desafio para luta. todo mundo, né? Nossa, eu ainda não é sorte, mas eu sou módulo, né? Eu não tenho essa responsabilidade, eu não tenho sala. Só que aí eu pego o peso de todas as salas, então eu tô gravando vídeo para todas as salas. Ao mesmo tempo que é melhor você ser módulo, porque você não tem essa responsabilidade, né, como a professora regente da sala. Mas parece que eu tô trabalhando muito mais, porque eu tô fazendo para todas as salas. Nossa, Tô louquinha. imagina. Um pouquinho dos bastidores aí, né? Do que é ser É. professor. Nossa, mas tá valendo, né? Tem que fazer. Verdade. Regina, tudo bem? Tudo Ana? bem. Oi. Estou ouvindo aqui, aprendendo bastante também, como o Rogério disse, né? Também não tenho filhos, mas vejo por alguns amigos, né, que têm filhos, né, crianças na escola, e falam exatamente isso que você falou, em sala de aula, assistindo pelo computador, já se distrai com o celular, ou vai correr, vai para o banheiro, ou vai na cozinha pegar uma bolacha, tomar água, e sem nada. E falar, professora, licença, tal, e depois volta, o que você falou mesmo? E vira aquela bagunça. E já distrai em falar de jogos, algumas outras coisas assim. Então, é bem difícil. E que nem a Adriana falou, eu acho que ela está se virando nos 30, né, para ser bem criativa para apresentar as aulas, né? Porque não pode se estender muito, tem que usar o lado criativo, né, para poder atrair e não ser tão cansativo, né? Porque a criança acaba se cansando. Que nem a Regiane falou, né? O espaço é outro, né? Não é mais uma sala de aula, né? Que você consegue controlar as crianças e tudo mais. Está cada um na sua casa. Então É verdade. é bem complicado mesmo. Mas eu acho que é válido, né? E é interessante que o pessoal se mobilizou a ajudar, né? Colocar no Face, ó, dou aula de língua portuguesa, dou aula de história, geografia, matemática. E o pessoal está assim, ajuda de uma maneira positiva. Eu achei assim, bem legal, né? E importante, porque tem muitas crianças também que não têm o apoio da família. O pai e a mãe falam, vai estudar, mas eles também não querem de jeito nenhum ajudar o filho a estudar, né? E muitas vezes por não saber, ou então, ou falta de interesse de pesquisar na internet, né? Ao invés de ver uma receita e pesquisar como abordar tal aula, né? Como nós professores fazemos, né? Então é uma revolução, assim, eu acredito que tem que parar para pensar os dois lados, né? A família e os professores, né? Mas eu acho que mais a família mesmo para acolher, porque assim, se o pai ou a mãe não sabe, ou o irmão mais velho não sabe, a criança simplesmente também não vai atrás. Então, ela fica de um certo ponto assim, largada, né? E o professor só nesse momento ter essa responsabilidade toda, eu acredito que é bem difícil, né? A Adriana acho que deve saber, né? Não sei se os alunos vão atrás em dúvidas de não conseguir fazer alguma tarefa, como que fica? Olha, eu trabalho no SEI. Então, eu fico bem triste de falar isso, mas a maioria dos pais, infelizmente, tem o SEI como um depósito, sabe? Eu preciso trabalhar e meu filho, muitas vezes eu me sinto uma babá. É triste. Não são todos, não é generalizando, mas a creche em si parece um depósito. Eu deixo meu filho lá, ele não aprende, ele não socializa, ele não interage, ele tá lá porque eu preciso trabalhar. E não é isso, né? A educação infantil tem um papel muito importante, eu sei principalmente. Muitas mães procuram nós. Não, eu quero participar. Então a gente está interagindo pelo Facebook, então as mães acabam gravando os vídeos das crianças, né, dos filhos participando das atividades, elas colocam lá. Então eu acho bem legal, mas não é a grande maioria, tá? É a minoria que faz isso, que vê a educação infantil como um papel importante na vida da criança. Porque a maioria pensa, a maioria tá cobrando assim, ai, quando que vai acabar?
essa Ah, pandemia. Eu não aguento mais, meu filho. Eu não aguento mais, mas eu sabe? Aí imagino você que tá pensa assim. assim, nossa, né? Eu sei que é difícil, né? Eu sei, mas peraí, né? Você precisa também entender o lado da escola, né? Não É, é largar seu filho lá Tem, e. tem os dois lados, né? Entre a sua fala, Adri, e da Regina. Eu acho que vai haver uma maior valorização dos docentes, acho que no geral, Uhum. né? Para tudo que é presencial, para quem já estava no ensino EAD e talvez no híbrido, né? Que acontece mais no ensino superior, eu acho que era mais tranquilo já, o pessoal já estava mais organizado para isso, né? Mesmo o adulto ele tem uma maior autonomia, a adaptação é mais fácil, mas eu acho que essa questão da interação, tanto acho que até as crianças vão valorizar mais esses momentos de interação, de eu estou me arrumando para ir para minha escola, para encontrar os meus professores, os meus amigos, e também os pais, né? E essa angústia dos pais também querer que volte é porque eles também não dão conta, eles estão sobrecarregados, Sim, né? É um desafio muito grande, né? De você conseguir dar conta das lições, né? Talvez alguns de nós aqui a gente tenha maior facilidade porque a gente está na área da educação, mas o pai que não tem essa formação, ele não tem nem a paciência, ele até sabe a matéria ali, mas ele não tem a didática, ele não tem a formação que a gente tem para sentar ao lado e entender o percurso, né? O percurso, por exemplo, da escrita, da leitura, que ele não vai fazer a letra M com a perninha assim e vai colocar um monte de perninha na letra M, né? Vai fazer a letra espelhada e o pai vai ficar lá rabiscando cada vez maior, vai gritar com a criança. Por quê? Porque ele acha que é muito óbvio aquilo, ele não é. vai recordar do processo dele de aprendizagem como foi, e ele também não tem a formação para entender isso. Então, esses desafios que também acho que tem essa angústia do pai de, pelo amor de Deus, volta para a escola, porque é o professor que sabe fazer isso. Eu não sei, Sim, eu né? ouvi Não muito isso. consigo. Eu não consigo fazer, né? Eu preciso do professor. Tanto que tem vários memes, né? A gente recebe vários memes no WhatsApp. Eu dou muita risada, porque eu falo, é uma situação em que está sendo bem evidenciado e mais valorizado o papel do professor. Né? Tem Tomara, né? desafios de gravar vídeo, de adaptar conteúdo, que nem você está fazendo. Eu participei de uns projetos na educação física também, de pensar materiais para que as crianças recebam e consigam fazer né, as aulas de educação física em casa. Né? E aí você pensa, por exemplo, será que ele tem um potinho assim na casa dele, que nem eu propus na atividade? Será que ele tem esse espaço? Será que se eu colocar uma atividade em dupla, ele vai ter um irmão, a avó, o pai, né, o primo que mora junto? Vai fazer com ele? Será que tem alguém com essa criança? Né? Quando chega lá o material, no caso da escola pública, será que o meu aluno sabe ler esse material que chegou? Né? Será que eu coloquei muito texto? É Então, difícil, é é muito muito difícil. difícil, né? Pensar educação nesse tempo de pandemia é bem difícil, né? E, Odri, você chegou um pouquinho depois, eu só queria compartilhar, vou repetir, os dados, né, que cresceram a venda de brinquedos e livros infantis em 70%, dado da Amazon e outras muitas lojas que trabalham com brinquedos e material para criança e tal. Uhum. Lógico, teve vendas na internet de material de escritório, casa, decoração, remédio, então 89% das vendas cresceu muito. Tudo, Mas né? o que chamou muita atenção foram os brinquedos, né? A Eu vi. retomada de compra por jogos de tabuleiro e jogos de interação em que as famílias jogam juntas, né? Os parentes da mesma casa jogam juntos. E eu acho que os pais têm buscado, né? Tentar estudar junto, tentar entender e complementar, né? Tentar completar essa ausência, esse vazio dessa falta da interação social.
para tentar aí, eu acho que mesmo que intuitivamente, que eles não saibam, né, desenvolver essas habilidades que eu comentei com vocês aí no princípio do nosso encontro. Mas Bru, sabe que fala. deixa eu falar. Bom, aqui eu vou estar com um olhar de psicóloga, né? Então, enquanto você estava falando, eu estava pensando em milhões de coisas, mas eu acho que é um grande desafio para os pais, é um grande desafio para as crianças, porque elas, todas as idades são super hiperativas ultimamente, né? Então, é praticamente impossível colocar uma criança na frente de um computador e que ela fique lá um tempo gigantesco e esperar que aquilo funcione, porque a gente sabe que não vai funcionar. Então, é um desafio para os professores para que fazer com que aquilo funcione minimamente, e é um desafio para os pais. Eu acho também que essa compra, esse aumento de esse dado aí da Amazon pelos jogos de tabuleiro, vou ser bem sincera, porque aqui em casa a gente também comprou jogos de tabuleiro, porque são todos adultos. Então, existe porque aqui em casa todo mundo trabalha pelo celular. Então, eu fico atendendo o dia inteiro no celular. A única coisa que eu não quero ver no final do dia é um celular. Então, é o computador. Então, a gente busca jogos de tabuleiro, banco imobiliário, jogo da vida, jogo de cartas. Então, imagina se para nós, adultos, que a gente sabe entender o que está acontecendo, imagina para as crianças. E há uma busca desses pais, acredito também, por conta de interação. Houve uma interação maior, agora psicologicamente falando, desses vínculos. Então, os pais estão mais perto dos seus filhos. E se souber lidar com isso de uma forma saudável, né? Isso ajuda, assim, 100% na relação de vínculo de pais e filhos. Mas, claro que nem sempre vão ser todos que vão entender. E nem sempre as crianças vão estar super compreensivas. Você falou sobre a escuta, né? Teve um psicólogo que falou da escuta, a gente tem que escutar, que às vezes a criança não vai estar. A gente às vezes não está num bom dia, a criança é igual. Então vai acontecer essa coisa da escuta, a gente falar como que eu vou explicar para o meu filho que ele precisa ficar aquele tempo ali, e ele não quer ficar aquele tempo ali. Ele não quer ficar, e aí tem a questão social, enfim, várias coisas envolvidas. E aí a Adriana falou também do papel da creche. Eu acho que não foi entendido ainda socialmente falando sobre esse papel. Então, qual que é o real papel da CEI e da creche? Então, por isso essa visão, né, dos professores de depósito, porque é o tempo que deixa lá e o que se aprende? E, tem uma importância psicologicamente, emocionalmente falando, gigantesca na vida da criança e no desenvolvimento dela em todas as áreas. Então, a creche tem um desenvolvimento, assim, eu imagino o quanto para ela está sendo difícil, porque a distância, como entregar atividades, como fazer isso. Eu achei bem legal essa história dela fazer vídeo e tal, porque vira e meme, Adri, mas é muito, muito, torna o vínculo até melhor. Vira um meme, viu? Meme, mas foi uma ideia bem, bem diferente. Sim, eu tenho uma paciente que é professora trabalha com SEI também e tal, e ela faz vídeos ensinando a fazer o brinquedo. Só que quem tem que fazer o brinquedo é os pais. Então, até que ponto aquele brinquedo que ela está ensinando vai chegar até a criança? A gente não sabe. A construção, né? Mas é um desafio muito grande, porque, assim, a distância, quando a gente tem a nossa sala de aula ali, os nossos espaços da instituição escola, a gente está acostumado a preparar, eu já sei o que tem, se eu pedir um certo tipo de material, eu já sei se os pais vão enviar, né, se a família tem acesso àquele material ou não para enviar, né? Uhum. E a gente fazendo assim por vídeo, contando com o espaço em que eles estão, a gente na verdade não conhece nenhum espaço físico, né? Se Não for tem uma nem como atividade você muito vai chegar, né? movimentada, né? Por isso que tem que ver uma interação maior e uma conversa, né? Entre a escola, né? A parte pedagógica da escola e os responsáveis pelo pedagógico com a família, né? Eu particularmente sinto muita falta disso com a escola em que meus filhos estão. Eu sinto que as coisas são meio empurradas goela abaixo, assim. E quando eu questiono, acaba virando uma discussão via WhatsApp, que é assim que a gente está, né, se comunicando, porque
é muito difícil. A gente precisa desse momento de um escutar a angústia do outro, da dificuldade, e conversar com os pais. Olha, o que é que tá difícil aí? O que a gente pode se ajudar? Né? A professora também tem esse momento, né? De conversar ali com os familiares, né? Quem está fazendo a tutoria desse ensino junto, o que a gente pode melhorar juntos, o que a gente... Não, a escola também num momento, assim, de adaptação, agora eu tô falando como mãe, da visão de mãe, no momento de adaptação e emergencial, falou, não, é o computador que a gente tem, todo mundo tem computador, todo mundo vai se conectar. Na minha casa, por exemplo, somos em 4 conectados ao mesmo tempo, né? Então, olha o desafio. Será que todo mundo tem 4 notebooks dentro de casa e uma rede que suporte essas conexões para trabalho e estudo? Não tem. A gente sabe que não é uma realidade, é uma realidade da minoria, né? E eu ainda sou da educação, então algumas coisas as mães me procuram e falam, você acha certo tal coisa? Eu falo, eu não acho, mas eu já tentei discutir, já tentei me aproximar e não tem. A escola está engessada por conta dela estar perdida e talvez também não querer essa abertura com os pais, de olha, nós também estamos aprendendo a caminhar. Não, né? Eu percebo muito isso. E aí as coisas são assim, ó, toma, é assim, e não tá tendo oportunidade de diálogo, né? Eu vejo isso não só na deles, em algumas de amigas que eu conheço também, não tá, a escola não tá aberta, né? O administrativo da escola, o pedagógico não está aberto ao diálogo para escutar esses pais e essas crianças, né? Nesse momento tão novo, que eu acho que é muito importante a gente assumir nesse momento, assim, é novo para mim e para todos, e não é só porque é o Brasil, porque é novo no Brasil e a gente a gente é atrasado, a gente tem dificuldade, tem essas ideias assim, sempre. Não, foi difícil no mundo, né? Países de primeiro mundo também tiveram dificuldades nessa adaptação. Então, é essa compreensão, e eu acho que o caminho, né, para conseguir que esse estudo, que tenha uma perda menor de aprendizado, o caminho é o diálogo, né? É conversar, é orientar os pais, não só o conteúdo para as crianças, é chamar os pais para uma conversa, de repente, no fim do dia, né? Ó, faz uma pesquisa com os pais, né, por um formulário, qual que é o melhor horário, dá 2 opções na semana, faremos um encontro aí de 40 minutos para escutar, né, como é que estão as crianças na visão de vocês, como é que está acontecendo o aprendizado, ou se não está acontecendo, está muito difícil, né? Os pais, mesmo não sendo formados, eu acho que eles conseguem, eles conhecem o filho, eles sabem ali do que está acontecendo, do que está fluindo e onde está travando. Eu acho que seria uma troca importante aí para levar para as instituições também, né? Ia falar, Adriana? Não, eu ia falar assim, será que não é porque é escola particular? E aí a escola particular, ela tem uma outra visão? Escola particular, a maioria daqui ganha bem, tem brinquedos, tem notebook, tem internet, tem um espaço bom, porque a maioria mora numa casa boa. E na escola pública não é essa a realidade, né? A escola pública tem as suas dificuldades, né? São outras famílias. Então, às vezes, é por isso que eles colocam isso, ó, vai ser assim, tá bem engessado por conta que é escola particular. Como assim? Você tem dinheiro para pagar na escola e não tem um notebook, não tem internet, não tem... Pode ser, né? Mas eu acho, Adriana, que não é só a escola particular, não. O que eu tenho percebido é que mesmo na escola pública tem muitos familiares perdidos, muitos professores e gestores perdidos com essa questão de o que o aluno consegue ou não. Eles querem seguir, querem mandar. Eu tenho conversado com algumas pessoas, assessorado algumas pessoas da escola pública mesmo com esse momento de preparação de atividades, que eles falam, vamos fazer receita de massinha, vamos fazer... E aí alguns professores problematizam, mas será que essa criança vai ter ingredientes para massinha em casa? Será que ele está tendo o que comer?
Aí a gestão da escola fala, não vamos entrar nesse assunto, porque a gente não vai ter como resolver esse problema, a gente não é psicólogo, a gente não vai dar conta de mexer nisso, então só faz, manda a massinha e tá tudo certo. Então acho que é muito isso que a Bruna trouxe, de não sei lidar, vou fingir que tá tudo bem, vou seguir como se nada tivesse acontecendo, pelo menos eu tô dando alguma coisa. Então, acho que não é uma exclusividade da escola particular ou da escola pública, dos países de primeiro mundo ou dos países subdesenvolvidos. Eu acho que tá todo mundo meio perdido ainda e a gente tá tentando se achar, assim, né? Não, como você disse, a escola particular tem, eu acho também, concordo com você, que eles têm uma dificuldade maior de tentar entender o contexto, mas eu acho que a escola pública tem pecado muito também, porque são contextos, no plural, muito diversos e que não têm sido levados em consideração em nenhuma realidade social, né? Então, acho que é bem complicado nesse sentido. Pode ser também. É bem complicado, porque assim, eu tento, é o que eu falo para as professoras, não adianta ficar inventando várias atividades. E são atividades que eu olho assim e falo, nossa, às vezes a criança nem tem esse material em casa. Então, assim, tudo é válido. Dançar com a criança, ir num campinho, brincar com terra, brincar com pedra, sabe? Empinar um pipa, brincar com água, brincar com tinta. Então, assim, eu tenho um ponto, eu tenho um olhar mais para a criança explorar. Pega o que tiver em casa, panela, faz batucada com garfo, colher, sei lá. Agora, não fique inventando muita coisa, porque às vezes a criança não tem um lápis de cor, não tem uma canetinha, não tem massinha, não tem nem farinha de trigo para fazer a massinha, né? Tenta usar as coisas que são fáceis, que tá ali no cotidiano, que tá ali na sua casa, né? Inventa, cria, né? Não sei. É que assim, é uma coisa que eu acho que independente de pandemia ou sem pandemia, e isso eu acho que falando na maioria das escolas, independente de ser privada ou pública, eu acho que falta essa parte de orientação aos pais, essa proximidade com a família, né? Porque a gente sempre fala da visão de educador, né? A gente tem, mesmo a Ana, que é terapeuta, ela tem uma visão sobre infância, sobre o processo, né, de como que se forma a criança, como que se dá esse desenvolvimento, né? O pai que fez contabilidade, né? O pai que trabalha numa mecânica, a mãe que trabalha cozinheira, ela não tem esse mesmo olhar do tanto que a criança vai aprender quando ela propor, por exemplo, vamos construir uma barraca juntas de lençol? Vamos brincar de montar uma lanchonete? Então, assim, o que a gente tem aqui que pode imitar uma lanchonete? Vamos imitar que a gente é uma marca de fast food aí, né? O Mac, que a gente é o Burger King, ou vamos criar uma marca juntos? Então, pegar uma folha de papel, fazer ela pensar um nome, olha o tanto de habilidades, né, e competências que eu exijo da criança, né? Ela vai ter que criar, ela imagina uma situação ali do cotidiano e ela vai tentar reproduzir aquilo a partir do lúdico. Então ela desenha aquele logo, ela vai ter que pensar ali numa tenda que ela vai fazer para receber o cliente, né? O que vai ser o dinheiro? A gente vai trabalhar com um cartãozinho, uma moeda. Nós vamos ter panelinha. O que eu posso usar para servir? A notinha fiscal. Então, todos esses detalhes é um aprendizado riquíssimo, até para solução de problemas, né? Então, ele vai ter que solucionar ali, olha, eu não tenho batata frita para brincar, né? Que eu posso fazer? Rolinho com papelzinho para ser minha batata frita? Né? O que eu vou fingir que é o meu sal? Então, isso dá uma brincadeira de muito tempo. Só que os pais, assim, a gente da área consegue pensar a riqueza dessa brincadeira. Quem não é, não sabe.
não sabe por onde começar, né? Não sabe brincar de inventar, não lembra nem que brincar, por exemplo, de stop. É uma brincadeira super rica e simples, é tudo uma folha de papel. E uma caneta. Pessoas, 3 pessoas brincando. Então, eu vejo que falta, assim, e eu me incluo nisso também, porque eu fiquei bastante tempo na escola, falta projetos maiores que envolvam os pais, né? Que oriente os pais também, porque a gente fica exigindo muito, exige deles, eles também exigem de nós, e falta isso, da gente se juntar e dizer, olha, eu tenho certos pontos que são mais frágeis, você também, então vamos conversar. Vamos caminhar realmente junto, porque escola e família é um casamento muito bom. Quando realmente tem mãos dadas assim para caminhar, é perfeito, mas é um trabalho árduo, né? Eu consegui orientar esses pais, primeiro trazer esses pais para dentro da escola, que eles só têm o hábito de serem chamados para fazerem reclamações ou para grandes mudanças dentro da escola, para receber o boletim. Então, de fazer um trabalho diferenciado, de olha, de repente esse encontro vai ter uma formação sobre brincadeiras na infância. Então, eu vou mostrar o que eu faço aqui, né, no caso, por exemplo, das creches. Eu vou mostrar o que eu trabalho aqui com seu filho durante a semana, os 5 dias da semana que ele fica, porque não sei, ele acabou passando muito mais tempo e interagindo muito mais com a professora, as professoras e a instituição escola, né, do centro educacional ali, do que acordado com a própria família. Que o período que ele vai para casa, ele vai ficar acordado assim, sei lá, mais 2, 3 horas e vai dormir, para no outro dia bem cedo estar na escola novamente, na creche. Então, assim, eu acho importante mostrar caminhos para esses pais, né? No retorno, quem sabe aí tem mais formações aí para comunidade do entorno lá, né? Proponha para as coordenadoras de fazer vídeo para os pais, né? Vídeos curtos dos filhos brincando e tal. Fazer até uma reunião um pouco mais longa, né? Apresentar para eles como possibilidade de atividades lá na casa deles também. Para que eles sentem na terra como você senta, para que eles ofereçam pedrinhas, né? Ofereçam ali um pouquinho de macarrão cru, a terrinha para brincar, um pozinho de café, papel, folha seca de árvore, né? São coisas que eles não têm essa visão para ver como aprendizada, né? Que eles vão aprender o barulho, a textura diferente, mas eles não sabem, né? Então, é o nosso papel também ali orientar esses pais. E a parceria vai fazer até o aprendizado das crianças e o papel do professor ficar mais leve também, né? Eles vão ter um outro olhar sobre nós, né, educadores. A Regina falou, né, concordando comigo ali sobre o papel da escola fechado, né? É uma experiência nova, né? No meu caso, eu acredito que eu não vou resistir, que eu falo bastante, minha língua é grande, eu vou pessoalmente na escola, né, assim que possível, como eu já fiz outras vezes em outras situações, e dizer, olha, tem outros caminhos, precisa se abrir para conversar, né? A gente vê o esforço dos professores e dos gestores, mas que precisa haver mais diálogo para escutar o lado dos pais também, né? Para fluir melhor, para não ficar pesado. Por exemplo, eu acho que o tanto de horas que eles estão conectados é surreal. Eu acho que se eles ficassem conectados 2h30 por dia era suficiente. Não precisava ficar conectado a tarde toda, o período todo. É muito fechado. Acho que esse exagero que deixa eles estressados, né? Assim, acho que acaba Verdade. Esse exagero de horário assim, é bem complicado. Professores e tudo. Então, acho que acaba nem escutando os pais nem nada, ou parando para pensar que a situação agora é diferente, né? Mas acho que é acolhimento, né? De poder achar a melhor solução, né? Para os dois lados, para os professores e para os alunos, né? Que tem uma parcela... Tanto escola pública quanto particular, né? Tem uma parcela de pais
Também que, por exemplo, ainda tem essa cultura, né, de quanto mais horas é melhor, de quanto mais grossa for uma apostila, ou se eu tiver um caderno na creche, na educação infantil, é melhor. Se meu filho preencher aquele caderno todo é porque ele sabe muito, né? Quanto mais grossa for a apostila é porque ele sabe muito. Se ele ficar muito tempo conectado é porque o professor não foi relaxado, não foi preguiçoso, é porque o professor deu a aula o tempo todo, né? E a gente sabe que o importante não é essa quantidade, principalmente nesse momento, que são esses momentos de qualidade, né? Uma atividade com qualidade, bem organizada, que realmente haja atenção e concentração da criança, que ele fica o dia inteiro. Até que ponto será que ele estava concentrado ali, ou ele estava com o fone olhando pro teto? Né? Que a gente não fica o tempo todo ali do lado da criança, assim, de braço cruzado, para ver se, né? E sabe que eu com lápis. acho que a maioria, eu não sou mãe, mas eu tenho essa visão que as crianças têm vergonha dos pais. Se você ficar do lado deles, eles não vão fazer. Porque eles têm vergonha. Eles vão olhar e vai pensar, nossa, minha mãe tá aqui. Eu não posso nem falar nada, não posso nem fazer errado, que ela já vai criticar, ela já vai me julgar, ela já vai me bater, já vai gritar, né? E assim, e outras coisas. A criança tem vergonha. Então, a maioria dos pais deixam a criança à vontade. E é o que você falou. Imagina você ficar 5 horas na frente da tela. Eu não consigo ficar 5 horas numa reunião, eu não consigo ficar 5 horas fazendo uma coisa só. É assim, é judiar da criança, porque ela vai ficar olhando no teto, ela vai começar a dar cambalhota, ela vai começar a falar sozinha, ela vai começar... Ela não vai interagir. Ela não vai, ainda pela tela ainda do notebook. Que não tem esse contato físico. Então, é difícil. Verdade, Dri. Eu adorei bater o papo com vocês. Ana Flávia super concentrada, tá acabando, né? Escrevendo. Estou escrevendo. Várias anotações ali. É sempre bom compartilhar, né? Eu acho que, apesar de eu não atender crianças, a linha teórica que eu sigo dentro do meu trabalho tem muito a ver com essa fase, né? Então, não sei se vocês conhecem o Winnicott, mas talvez sim. Eu sou uma terapeuta winnicottiana, então o Winnicott está ali, né, na primeira infância. Ele fala da importância de tudo isso. Hoje eu estava numa aula falando sobre brincar, o quanto brincar é importante, sobre o brincar nesses tempos de pandemia, que vem muito de encontro do que a gente estava conversando, então, sempre bom. Bacana. Queria agradecer vocês pela disponibilidade aí de compartilhar, né? Espero ter contribuído um pouquinho aí, que vocês possam, na família ou no ambiente de trabalho, estarem aí compartilhando o que a gente conversou aqui, o que a gente trocou de informações e conhecimento, tá bom? Então é isso. Queria agradecer, então todos abraçados aí, né? Nessa falta de abraço que estamos tendo, estamos evitando, mas sintam-se abraçados, um prazer estar com vocês. E depois mandem sugestão para a gente de próximos papos. A gente tem uma equipe de colaboradores também, compartilhem e mandem ideias novas para a gente também tá fazendo mais reuniões assim, tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada, viu? Beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Participando e gostei. Sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.